Fala galera, estamos aqui hoje numa gravação mega especial do Fora da Norma, diretamente da 42, com a casa completamente cheia. Olá, olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes à 42. Hoje a gente está aqui gravando diretamente da nossa nave-mãe e a gente está com um convidado super querido, uma pessoa muito especial para a 42, que é o Luciano Ramalho. O Luciano Ramalho vai contar um pouco da história dele aqui, não vou nem dar muito spoiler, mas ele é autor de um dos livros mais influentes hoje aí de Python e é um cara muito influente na cultura hacker. Ele vai explicar um pouquinho mais pra gente também. Então, seja muito bem-vindo, Luciano. O Lula está aqui com a gente hoje. Eu vim só tietar. Luciano, acho que, bom, vamos começar pelo começo. Já tem uma pergunta aqui que eu acho que já dá para você se apresentar um pouquinho. Hoje, né, a gente fez a apresentação aqui falando sobre o seu livro, né, e a gente vai chegar nele, mas queria muito que você contasse um pouquinho da sua história. Como é que você acabou escrevendo um livro de Python? Tá. Bom, eu sou um programador autodidata. Então, eu me identifico muito com a metodologia aqui da 42 e eu aprendi várias linguagens na minha vida, mas por volta de 98, eu já estava fazendo trabalho com web, né? Eu fui diretor técnico do Brasil Online quando era um projeto da Abril, antes da fusão com o UOL. Depois teve um outro BOL, eu que registrei o domínio BOL com BR originalmente, mas houve uma fusão, né, das operações online da Abril com a Folha, e depois a Folha reutilizou o domínio para fazer aquele e-mail gratuito, né, tudo são coisas do século passado, minha gente. Mas nessa época eu estava trabalhando com desenvolvimento web, e a gente usava muito, as principais linguagens que a gente usava na época eram Perl e PHP, bem no comecinho do PHP. E eu estava um pouco frustrado porque eu tinha aprendido a programação orientada a objeto, trabalhando, na verdade, com Turbo Pascal, e depois com o Delphi, e depois eu aprendi um pouco de Smalltalk também para aprender orientação a objeto. E eu estava frustrado porque nem o PHP nem o Perl, na época, eram orientados a objeto, e eu tinha acreditado que esse paradigma era legal e eu queria procurar uma solução. Na época, o pessoal começou a falar de Java, e aí eu me empenhei muito em estudar Java, comprei um monte de livros e tal, não sei o que lá, e nunca achei que Java fosse uma linguagem muito legal para o meu gosto, né? Pequeno parênteses, eu gosto muito de falar que a gente escolhe... a maioria das pessoas acredita que a escolha de uma linguagem de programação é uma coisa estritamente técnica, mas não é. Tem um lado humano importante, né, do conhecimento anterior das pessoas e tal. Tem, lógico, questões técnicas que você precisa levar em consideração, mas tem também um fator estético que eu acho importante, né? As pessoas se afinam com determinados estilos de programação, com determinados estilos de linguagem de programação, e eu não me afinei muito com Java, achei que o Java era muito verboso e o PHP e o Perl não eram orientados a objeto. E daí um dia, numa lista de Perl, eu li que as pessoas estavam falando sobre Python, porque como o Python já tinha nascido orientado a objeto em 91, e o Perl estava virando orientado a objeto na versão 5, as pessoas falavam, como vocês acham que eu devo resolver tal problema, né? E Perl e Python são linguagens parecidas, com linguagens dinâmicas e tal. E frequentemente as pessoas falavam, lá no Python eles resolveram desse jeito. E foi assim que eu ouvi falar de Python a primeira vez, numa lista de discussão em 98, onde as pessoas estavam falando, uma lista de discussão de Perl, né? E aí eu fui ver o que era esse tal de Python, eu li o tutorial e fiquei apaixonado de cara, porque eu percebi que o Python ele tinha a expressividade, a praticidade que o Perl traz, de você escrever poucas linhas de código para fazer bastante coisa, mas ele também tinha uma organização melhor, né? De código em módulos e classes e tal, que o Perl não suportava. Então, para mim, era tipo as melhores qualidades das duas linguagens que eu estava usando mais, e aí eu parei. Assim, eu comecei a usar Python direto para um monte de coisas. Eu abri
provavelmente a primeira empresa do Brasil que usava só Python nos projetos foi uma empresa que eu criei com um amigo a empresa chamava Hyperlogic, o meu amigo é o José Otávio Castro Neves. E então essa foi a minha história. Eu conheci Python bem antes de todo mundo, porque eu estava num universo procurando uma linguagem com determinadas características e encontrei o Python. E daí eu comecei a trabalhar com Python e eu sempre tive vontade de escrever um livro e eu gosto de contar para as pessoas, porque a gente vive na era do Instagram, onde todo mundo é lindo o tempo inteiro e sábio também, e muito eficiente, né? E produtivo e tal. Mas eu gosto de contar para vocês, para todo mundo, que é o seguinte: eu finalmente escrevi um livro de sucesso muitos anos depois dessa história, né? Mas eu comecei a escrever 3 livros antes de conseguir terminar um, tá? Então, é importante tentar desistir quando não dá, não tem condições, tá? Não é essa história de failure is not an option, é um exagero. Às vezes a vida não permite que você escreva um livro porque você está com muita coisa na cabeça, né? E aí, na 4ª vez eu consegui escrever um livro porque eu consegui um contrato com a O'Reilly, que eu fui palestrar num evento organizado pela O'Reilly nos Estados Unidos e me apresentei lá, falei de uma ideia que eu tinha de um livro de Python intermediário, que é o Fluent Python, né? Esse livro que eu escrevi. E na época tinha poucos livros, acho que tinha pouquíssimos livros intermediários de Python. A maioria eram livros introdutórios, né? Ou então livros de referência que você não lê de capa a capa, né? E eu, então, apresentei essa ideia, eles gostaram, eu assinei o contrato. E aí eu falei, bom, eu tenho um contrato com a O'Reilly, que é uma editora que eu respeito muito, e agora eu preciso terminar esse livro. E aí eu parei de trabalhar. E fui escrever o livro. E é assim que eu consegui escrever um livro. Não quer dizer que eu acho que a maioria dos autores técnicos até não consegue ter o privilégio que eu tive de parar de trabalhar. Eu fiz uma dívida, na verdade, não foi tão fácil assim. Vendi um computador que eu adorava, um monte de coisas, um notebook que eu adorava e tal. Mas foi o que funcionou para mim, né? Então você precisa ver, escrever um livro não é fácil, mas para mim valeu muito a pena. Eu tenho muito orgulho porque o livro foi lançado, foi um super sucesso, já foi publicado em 9 idiomas. E a 2ª edição, agora eu estou muito contente de falar que eu estou patrocinando uma tradução em português que está sendo publicada e é livre, tá? Então, se vocês forem no pythonfluent.com, toda semana está saindo um capítulo novo lá do meu livro inteiro, tá? Hoje já tem 10 capítulos, o tradutor, que é um amigo meu, Paulo Cândido, já entregou o 11º, e são 24 capítulos, então tem uns 2 meses vai estar o livro completo, mas já tem bastante conteúdo lá. Eu estou muito feliz de ter essa condição de contribuir de volta com a comunidade, colocando o livro em português disponível para todo mundo. A primeira edição foi em 2015 e a 2ª edição foi em 2022. É interessante que eu conheci o Luciano não por causa do Python ou do Fluent Python, né? Eu conheci o Luciano por conta dele ser um poliglota, né? Em linguagens no geral, né? Então ele falou de Java aqui, falou de Perl, falou de Smalltalk, por aí vai. E foi no momento da minha vida que eu tava meio desiludido com tecnologia. Então eu tava programando já fazia uns 5 anos, assim, profissionalmente. Mas eu tava programando longe de qualquer comunidade, assim. Eu tava programava em .NET, C# especificamente, e a comunidade Microsoft não era muito forte naquela época. Hoje também não é uma comunidade forte, mas existe uma comunidade. Eu lembro que naquela época a Lambda 3 começou a despontar como empresa referência dentro da comunidade Microsoft, mas eu não conhecia nem a Lambda 3, assim, tão de perto, e aí eu comecei a conhecer um pouco mais de comunidades, e fui voluntariar no QCon, que é um evento que infelizmente não acontece mais aqui em São Paulo, não tem mais no Brasil, choramos todos aqui. Um abraço pra galera que organizou o QCon por tantos anos, assim, evento impactante, e lá eu vi a minha primeira palestra do Luciano, né? E eu acho que eu senti muito essa noção de comunidade, sabe? Comunidade com uma base sólida. Então o Luciano, ele tinha propriedade do que ele estava falando, né? Ele falando aqui que, putz, lá em 98 eu já trabalhava com tal linguagem, com isso, com aquilo, e isso fica muito claro quando você ouve ele falando sobre qualquer assunto relacionado à programação, e é uma coisa que vem meio que de dentro, né? E aí eu acho que casa um tanto com o contexto que ele falou de A42 incentivar muito o autodidatismo,
mas casa também com a 42, querer dar uma base sólida em engenharia de software e em ciência da computação, né? Isso eu conseguia sentir ali dentro de cada uma das palestras. E aí o que eu queria saber nesse aspecto, Luciana, é como você vê hoje o mercado de tecnologia que está crescendo cada vez mais, né? Se comparar, você estava falando dos anos 90, que você começou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar no final da primeira década de 2000, né? 2008, 2009. E naquele tempo a gente não tinha aplicativo, a gente não tinha essa hype, né? Minha mãe não sabia o que eu fazia, né? Eu falava, eu programo, minha mãe não sabia o que era programar. Hoje eu posso falar, eu ensino a galera a fazer software. O que é software? Sabe os aplicativos que você usa? Sabe a internet? É tipo internet, né? Sim. E eu acho que todo esse movimento de crescimento, ele traz muita coisa boa, mas ele também traz muita fumaça, né? Ele também traz muita coisa estranha, ele traz muita promessa falsa, né? Sem essa base sólida, que é o que a gente tenta plantar aqui na 42 e que você tanto plantou nesses anos, né? Como que você vê essa cena de tecnologia hoje em dia? Bom, eu concordo que, assim, uma das coisas que me fascinou aqui sobre a 42, essa metodologia de estimular as pessoas a buscarem as soluções, não só por conta própria, mas também colaborando, né? Essa economia que vocês criam de colaboração, eu acho que é muito importante, e o foco que esse foco em coisas básicas, né? Tipo, desenvolver um shell, né? É muito importante isso porque são coisas que eu percebo que às vezes fazem falta nas pessoas. A pessoa, ela... outro dia uma pessoa tweetou assim, nossa, eu trabalho com React há 4 anos e bombei numa prova de JavaScript e não sei o quê. Entendeu? Quer dizer, porque a pessoa usa um pequeno subconjunto da linguagem, né? E às vezes ela não tem, né? Foi um dos temas da manhã aqui hoje, né? Às vezes ela não tem os conceitos fundamentais para entender melhor uma linguagem de programação, né? Que são coisas que quem teve o privilégio de fazer um curso de computação numa boa faculdade aprendeu na faculdade, provavelmente, né? Mas as outras pessoas não. Eu, como autodidata, fui buscar isso daí, lendo muito livro, e no século passado a gente lia revistas, imaginem você, revistas em papel que tinham código, né? Na verdade, eu comecei nos anos 80 a programar e a gente digitava, passava a manhã inteira, a tarde inteira digitando um código de um joguinho. Aí a gente introduzia 1000 bugs e aprendia a programar debugando a coisa que você copiou da revista, entendeu? Enfim, então eu acho esse foco nos fundamentos eu acho muito importante, né? Eu acho que isso aí tem efeitos até meio que globais, entendeu? Porque antes da web, eu sempre trabalhei com o que hoje a gente chamaria de front-end, mas naquela época não existia muito essa distinção. Eu sempre trabalhei com softwares que eram muito gráficos, muito interativos, que tinham uma interface de usuário muito bem cuidada e tal. E na web, quando começou a web, era muito limitado o que você podia fazer com isso, né? Mas depois foi ficando mais poderoso e tal, né? O JavaScript foi melhorando, as possibilidades do browser e tudo. Agora era webmaster, né? Não era front-end, era webmaster. Isso, webmaster. Mas o que eu percebo, quer dizer, eu tenho a impressão, tá? Que falta um pouco de perspectiva de como que as interfaces gráficas eram feitas antes. É lógico que muitas coisas mudaram, mas tem muitos princípios básicos que a gente continua fazendo mal feito porque, por exemplo, a infraestrutura do browser é meio errada para fazer interfaces gráficas, certo? Qual que é o paradigma do HTML? É marcação de texto. Foi criado para fazer textos acadêmicos, né? E agora as pessoas fazem single page application, que é uma perversão completa do modelo, né? E aí os frameworks para fazer aquele ambiente que não foi feito para isso funcionar como uma aplicação, como um ambiente para criar uma aplicação tipo single page application, são hiper complexos. O Ajax tomou esteroides assim, né? Foi crescendo. Exatamente. Então, por exemplo, eu ainda continuo... eu tentei várias vezes me aproximar do front-end, mas toda vez eu larguei meio com um certo desgosto, assim, não, isso aqui é muito louco, entendeu? Isso aqui está muito errado. O último framework que eu ainda não estudei a fundo, mas que eu estou interessado em estudar, que me parece que tem um potencial mais interessante sobre isso, é o Flutter, justamente porque o Flutter é um framework que foi feito para aplicativos de celular, né?
Então ele tem os conceitos de programação GUI de um jeito que sempre foi feita antes, né? O GUI é Graphical User Interface, e hoje você pode usar na web também, né? Então isso aí me parece uma forma mais sensata de construir, entendeu? Então é isso, eu acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho importante ter essa perspectiva, que às vezes conhecer os fundamentos é importante, porque você vai ver como é que isso aí começou. Quando você vai estudar Smalltalk, por exemplo, tem um ambiente gráfico integrado. E é muito louco porque o ambiente gráfico do Smalltalk, quando você está programando o próprio ambiente gráfico. É como se você sabe que o Visual Code é baseado no Electron, né? Que é um framework JavaScript para fazer aplicações desktop, né? Imagine que você abre o Visual Code e você está editando o código-fonte JavaScript do próprio Visual Code. É assim que é o ambiente de Smalltalk. Tá? Então ele desmistifica, né? Não tem essa separação entre a sua ferramenta e aquilo que você está desenvolvendo. É tudo feito das mesmas coisas. Botões, janelas, menus, eventos e tal, né? Então eu acho que é legal as pessoas procurarem na medida do possível. Lógico, as pessoas têm a necessidade de ganhar dinheiro rápido, tem uma vaga e tal, tem muita vaga de React, a pessoa vai estudar React. Eu não quero falar mal do React especificamente. Eu tenho um amigo meu que é o Martin Fassen, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, desenvolvedor web há muito tempo. Ele falou que, na opinião dele, o React foi um salto positivo impressionante. Mas é legal ter um pouco mais de perspectiva para ver. Será que tem um outro jeito de fazer? Eu acho que o Flutter, por exemplo, resgata, né? Só um exemplo concreto aí. Muito bom. Luciano, eu acho que tem uma coisa super legal assim, de conversar contigo, é que durante a tua carreira, né, tu conseguiu observar exatamente o nascimento, basicamente, da internet, da programação no Brasil. Sim. Então você foi testemunha de toda essa evolução, de tudo que tem Sim. acontecido, e durante esse caminho você foi, inclusive, escrevendo os livros que você disse que não chegou a lançar. Então conta um pouquinho mais sobre esses livros. Bom, o primeiro é bem engraçado porque foi em 85. Naquela época existia uma coleção chamada Coleção Primeiros Passos. Eu não sei se ela é bem conhecida hoje, mas naquela época muitas faculdades de humanas usavam as coleções da Primeiros Passos, né? Tinha um livro da Marilyn Chauí, O que é ideologia, o que é isso, o que é aquilo, né? Era uma coleção grande de o que é coisas, né? E eu tive a ideia de escrever um livro chamado O que é inteligência artificial, porque é um assunto que estava na moda naquela época dos anos 80, estava saindo na capa das revistas, tá? E aquilo não deu em nada, né? Porque, na verdade, a abordagem de inteligência artificial que estava sendo adotada na época, ela tinha limitações fundamentais que se mostraram insuperáveis, tá? E então teve que, né, demorou um tempão até os cientistas encontrarem um outro caminho. Mas o hype era violento e teve muito investimento e teve, né, o governo japonês fez um projeto de bilhões de dólares. Na época, bilhões de dólares era muito dinheiro. Hoje continua sendo, né? Mas as pessoas falam assim sobre o Elon Musk, para ele é troco, né? Enfim, o governo japonês fez um hiper projeto gigantesco para tentar dar o salto para não ficar atrás dos Estados Unidos em computação. Era um projeto de fazer inteligência artificial de cima a baixo, computadores feitos para fazer inteligência. O chip era feito para fazer inteligência artificial de acordo com os paradigmas da época, que era computação simbólica e tal, né? Hoje em dia a gente usa GPU para fazer a inteligência artificial, porque mudou totalmente a forma de fazer, né? Mas esse livro eu não terminei, mas foi interessante. Eu estudei o assunto e tal, comecei a escrever, era para ser um livro modesto e tal, mas eu acabei não terminando. Eu também não tinha contrato com a editora, então tudo bem. Foi só uma ideia de um livro que eu achei que poderia ter potencial. Depois eu comecei a escrever um livro sobre Visual Basic em 91, que é o Visual Basic foi lançado mais ou menos nessa época, e tive a sorte, graças ao meu amigo Maurício Bussab, de ser beta tester do Visual Basic 1.0, que foi um produto revolucionário na época, porque antes, para vocês aparecer uma janela com o título escrito Hello World, você tinha que escrever 70 linhas de código em C, né? E com o Visual Basic não precisava escrever nenhuma linha de código para fazer isso. Era só desenhar a janela, double click no título, você botava lá e pronto, você tinha uma... Né? Comecei com o VB6. Então,
O VBC já era de uma fase mais profissional do VB, Sim, depois teve o sim. VBNet e tal, mas o VB 1.0 era um produto maravilhoso que permitia que pessoas com muito pouca experiência fizessem aplicativos Windows, né? E esse foi o segundo livro. O terceiro livro era um sobre Zope, que era um framework da linguagem Python, que era bem famoso, né? No fim eu descobri que, para mim, o ato de escrever um livro tinha que ser a minha tarefa principal na vida naquele momento, porque eu ficava pensando 24 horas, e aí eu tinha as melhores ideias e conseguia produzir um conteúdo que me agradava, entendeu? Mas essa é a história desses primeiros livros. Mas é interessante que, é assim, né, quando eu falei agora há pouco, né, o hype da IA nos anos 70 e 80, ele esfriou por quê? Porque a tecnologia, os conceitos computacionais que estavam sendo usados para fazer IA naquela época não eram adequados, tá? E talvez a gente esteja vivendo um momento assim hoje, né? Porque a gente tem por que nós estamos falando de IA hoje? Por causa do ChatGPT, vamos dar o nome, certo? Tem o Copilot também, que é até mais interessante, na minha opinião. E foi lançado antes, né? Mas e é baseado na mesma tecnologia. Mas o ChatGPT é o que está aí em todo lugar, é impossível eu parar de ouvir falar do ChatGPT. E existe gente muito competente que fala que esse modelo gerativo de linguagem, ele tem certas limitações fundamentais, né? E que talvez não escale em termos de complexidade para o próximo passo, né? E tem essa promessa, né? Como o ChatGPT, ele se propõe a falar sobre qualquer coisa e fala besteira sobre qualquer coisa, ele fala coisas certas também sobre muitas coisas, tá? Ele não é totalmente inútil, mas ele erra tanto e ele inventa fatos, citações, URLs e tal, que, na verdade, conforme um tweet que eu li uma vez, ele só é adequado, o ChatGPT, em 2 casos de uso. Se você conhece o assunto, para ter capacidade de verificar o que ele escreveu, né? Ou se você não se importa com a qualidade do texto. Certo? Eu preciso entregar isso aqui e pronto. Joga né? lá. Joga lá, né? E não é isso que mas ele é muito surpreendente, né? Porque é a primeira vez mesmo que a gente tem um sistema com quem a gente conversa e parece que está conversando com um ser humano, que às vezes dá umas blefadas, mas ele blefa muito bem, né? Porque ele sempre blefa com a mesma assertividade, né? E aí as pessoas acham que ele serve para tudo, e na verdade ele serve para bem poucas coisas. Tá? Mas ele é útil. Não estou dizendo que não é útil. Eu estou começando a aprender Rust, no começo do ano eu comecei a estudar Rust, e às vezes eu uso ele para resolver problemas com Rust, que ele faz uma solução lá, às vezes a solução é mais ou menos. Por exemplo, uma coisa interessante, né? Tem uma pesquisadora que fala, né? O ChatGPT, né, esses modelos de linguagem, eles reproduzem muito bem a forma. Por isso que você pode falar, eu quero uma instrução de como trocar um pneu escrita na forma de uma letra de samba enredo. Certo? Ele faz. Porque a forma é o domínio dele, né? Mas o conteúdo, entendeu? Ele não entende o conteúdo que ele mesmo está escrevendo. Vocês percebem isso? Assim, um erro que agora eles corrigiram no GPT-4, mas que era muito comum antes, era assim, se você virou até quase um meme. Eu fiz isso aí para ver e era verdade. Se você escrevia assim, se um carro demora 5 horas para ir de São Paulo até o Rio, quanto tempo demora 2 carros? Aí ele faz toda uma elaboração, né? Toda uma argumentação. O GPT 3.5 era muito verboso, né? Ele escrevia 4 parágrafos com toda uma argumentação para dizer que ia demorar 8 horas, ou 10 horas, o dobro, porque eram 2 carros, né? Aí se você falava que estava errado, ele escrevia uma outra explicação elaborada para dizer a mesma coisa. Aí você falava que ele estava errado, daí ele fazia uma outra explicação elaborada para dizer que ia demorar 2 horas e meia. Entendeu? Agora, por que isso? Porque ele não sabe o que é um carro, ele não sabe o que é uma viagem entre o São Paulo e o Rio, ele não sabe como funciona uma estrada. Mas se você perguntar cada uma dessas coisas, ele dá respostas certas. O que é uma estrada? Uma estrada é papapá, papapá, papapá. O que é um automóvel? Um automóvel é... Ele sabe reproduzir texto que descreve as coisas, mas ele não entende o texto que ele mesmo está produzindo. Tá? Por isso que eu gosto muito
O paper mais importante que todo mundo deve ler para ter uma visão um pouco crítica, né, que é importante nesse meio desse hype, é o texto que chama On the Dangers of Stochastic Parrots, né, que em português seria sobre os perigos de papagaios estocásticos, né? Então essas autoras dizem que esses modelos de linguagem são papagaios porque eles falam coisas que eles não entendem e são estocásticos porque eles jogam um dadinho várias vezes na hora de escolher a próxima coisa que ele vai falar. Por isso que ele nunca responde a mesma coisa 2 vezes igual, né? Esse sorteio, né? Esse aspecto estocástico faz parte das redes do modelo das redes neurais, né? Então é assim, bom, sei lá, já falei muito, mas assim, rede neural é uma coisa útil, sim, para fazer coisas delimitadas. Mas para que serve o ChatGPT? É difícil entender. E ele, na verdade, serve para muito menos do que as pessoas imaginam. No final a gente está falando sobre linguagem, né? Acho que a grande mágica, e você falou do GitHub Copilot, assim, quando surgiu é porque o GitHub Copilot, a mágica era tipo, putz, ele consegue falar uma linguagem de programação ali de uma forma mais rápida do que eu, que estudei isso durante anos, né? E o ChatGPT também parece a mesma coisa, né? Tipo, ele consegue fazer ele consegue falar uma linguagem mais rápido do que eu, que falo isso desde os 2 anos de idade, né? Assim, a mágica está nas linguagens, né? Assim. Exatamente. E por que o Copilot é mais seguro? É um produto muito mais interessante, na minha opinião, do que o ChatGPT. Porque o escopo dele é restrito, certo? Ele serve para escrever código. Então você pressupõe que a pessoa usuária sabe codar, sabe programar, sabe escrever testes. E além disso, a linguagem que ele gera é uma linguagem hiperrestrita, porque é uma linguagem artificial de programação, né? Então o próprio fato de que a linguagem tem um monte de regras sintáticas rígidas que não podem ser desobedecidas de jeito nenhum, né? Ele não pode inventar palavras e tal, ele tem um escopo mais limitado e daí ele é útil. Né? O conteúdo da pessoa que está programando que vai fazer essa curadoria, né? Acho que ninguém pressupõe usar o GitHub Copilot para ele conseguir gerar o seu domínio, né? Assim, exatamente. A gente estava conversando mais cedo, né? Acho que tem um exemplo que você trouxe que eu achei muito interessante, né? Por que é importante, o que a gente quer dizer quando está falando do escopo, né? Que o escopo é para que você fez aquilo. Então, a partir do momento que você tem o Copilot é para escrever códigos. O ChatGPT, a gente não tem o escopo dele. Torna ele é para falar, né? É para falar e ponto. O quê? Exatamente. Ele é literalmente programado para conversar com as pessoas sobre qualquer assunto. Certo? Isso é útil? Não sei. Mas o problema é que a falta de escopo, se um produto não tem escopo, isso aí é uma coisa que eu aprendi lendo o texto dos papagaios estocásticos, tá? A Timnit Gebru fala sobre isso também num podcast que eu vi recentemente. É uma das autoras lá desse texto. Ela fala, quando ela estudou engenharia, ela aprendeu que quando você desenvolve um produto, você tem que definir qual é o escopo do produto. Então, isso aqui é uma escavadeira que lida com cargas de até 1 tonelada. Certo? Em terrenos inclinados até no máximo 10 graus. Se você usar a escavadeira fora dessas condições, ela se torna uma coisa perigosa. Tá? E é a mesma coisa com o ChatGPT. O ChatGPT pode conversar sobre qualquer coisa? Pode. Você pode fazer psicoterapia com o ChatGPT? Eu acho extremamente arriscado. Certo? Você não sabe o que o ChatGPT vai falar para a pessoa. Ninguém sabe. Nem eles sabem. Né? Uma coisa que é importante falar é que a curadoria do ChatGPT para ele não ser racista, né? Assim como quando a Microsoft lançou há muito tempo atrás um robô que conversava no Twitter, que chamava Tay, né? Era até, acho que devia ser inspirado na Taylor Swift, que estava na moda. Eles chamaram de Tay, né? T-A-Y. Pode pesquisar a história. É uma história horrível, porque ele ia aprender conversando com as pessoas através do Twitter e no dia seguinte ele tinha virado racista, nazista, tudo de horrível. Entendeu? Porque essas comunidades, você pode usar o nome com essas pessoas, elas estavam lá resolvendo fazer isso. Eu não sei se eles resolveram intencionalmente, mas foi o que aconteceu. A Microsoft teve que tirar a T do ar porque ela virou racista. O ChatGPT, ele é alimentado com uma massa de texto que ninguém sabe o que tem lá dentro. Tá? Existem algumas coisas que todo mundo sabe que estão lá, como o Common Crawl, que é uma coleção gigantesca de texto colhido da internet, do que é público na internet, mas eles falam que eles botaram livros. Como que ele tem os livros? Não sei. Eles compraram um exemplar do meu livro, não sei como que eles fizeram para ter acesso ao meu livro. Tá?
mas assim, todos os livros, quais livros, entendeu? E a curadoria tem sido feita por seres humanos. Antes do lançamento do ChatGPT, principalmente por pessoas sendo super mal remuneradas no Quênia para ficar avaliando as respostas. E depois que o ChatGPT virou um super sucesso, nós estamos fazendo esse trabalho de graça para eles. Certo? Porque eles fazem análise de sentimento das nossas respostas, para daí o 3.5 vira o ChatGPT 4, que não mudou nada no corpus, né, que foi usado para alimentá-lo, mas mudou, quer dizer, na verdade ninguém sabe, tá? Porque OpenAI é tudo menos open. Então, ninguém sabe o que tem nesse corpus, mas uma coisa que se sabe é que tem o feedback das pessoas, né? Tinha 100 milhões de pessoas usando na primeira semana o GPT 3.5, e isso foi usado para fazer Agora o ChatGPT 4 não cai mais nessa brincadeira do carro, tá? Ele já responde direto. Como os carros, o número de carros é indiferente, entendeu? Botaram um if lá. Só... Acho que você, desde os anos 80, assim, você passou por muitas mudanças de paradigma, muitas criações de novos paradigmas, né? Acho que de manhã você estava conversando com a galera aqui sobre paradigmas de programação, né? Trazendo programação estruturada, trazendo orientação a objetos, programação funcional. E você passou por revoluções dentro da tecnologia, né? Então, eu lembro, por exemplo, em 2015, a primeira vez que eu ouvi falar sobre Docker foi num QCon também, QCon São Paulo, e era uma pessoa que acho que era senior hacker na Docker e tal. E o título da palestra era Revolução ou Evolução, né? E ele estava definindo por que Docker era uma revolução e tudo mais. E hoje a gente sente os efeitos disso em todo canto, assim. Quem não conhece Docker, conhece um pouco de Docker, que vale muito a pena. Você acha que, mesmo sem esse escopo delimitado e definido para o ChatGPT, inteligência artificial hoje, do jeito que ela está sendo aplicada, você consegue enxergar como uma revolução? Você que conseguiu passar por tantas revoluções de tecnologia se adaptando? Sim, eu acho que é uma tecnologia revolucionária. O que eu acho é que existe um hype muito grande em cima do estado da arte atual, que é bem capaz que daqui a 10 anos as pessoas estejam dando risada desses large language models, tá? Porque eles têm certas limitações intrínsecas mesmo. Mas é certamente uma coisa revolucionária que vai mudar bastante, eu acho que a vida de todo mundo. E todas as pessoas desenvolvedoras hoje, eu acho que precisam começar a frequentar isso aí. Eu acho que, assim, quem colabora com projetos open source consegue usar o Copilot de graça. Não sei se vocês sabem disso. Eu também não sabia. A Microsoft meio que acho que está escondendo essa informação. Porque eu descobri só quando eu já estava pronto para pagar $20, e realmente o processo não tinha nenhuma pista, e daí pronto, comprar, e daí apareceu, como você tem código open source no GitHub, você não precisa pagar. Que bom, tá? Mas se você precisar pagar, eu acho que, assim, é o preço de meio livro por mês, vale a pena para você começar a se habituar com esse jeito de trabalhar, envolvendo outro tipo de inteligência. Mas eu quero falar uma coisa, porque na ThoughtWorks, onde a gente trabalha, nós somos uma empresa que foi pioneira no desenvolvimento ágil, né? A gente tem... agora se aposentou um deles, mas a gente ainda tem um dos signatários do Manifesto Ágil, que é o Martin Fowler, continua trabalhando lá, né? E a gente acredita muito em programação em pares, tá? E se tem uma coisa que eu detesto a respeito do marketing do Copilot, é a primeira linha que aparece quando você vai procura no Google, Copilot, você vai cair numa página lá, está escrito assim, Your AI Pair Programmer. Não, gente. Pair Programming não é você e uma inteligência artificial. É você e uma pessoa. Tem muitos benefícios do Pair Programming que não fazem nenhum sentido quando tem uma IA, quando o parceiro é uma IA, tá? Mas é muito legal fazer Pair Programming com o Copilot ou o ChatGPT, né? Eles têm características diferentes e tal, mas então é só isso. Não pensem que trabalhar com o Copilot é fazer Pair Programming. Pair Programming é uma coisa muito legal, que a gente acredita na ThoughtWorks há mais de 20 anos, que é útil e produtivo, mas envolve 2 pessoas. Muito bom. Você deu um exemplo também mais cedo, que era
pessoa que é engenheira Uhum. civil, né? Então a gente estava falando muito sobre ética e uma coisa que a gente ainda não entende sobre a profissão de desenvolvedores e desenvolvedoras, né? Que é justamente as responsabilidades que você tem a partir do momento que você programa os códigos que as pessoas vão usar e que a sociedade está sendo montada em cima. Então eu queria que você comentasse um pouquinho. Mário, eu queria deixar uma referência só antes do Luciano responder até, que foi uma palestra do Martin Fowler na USP aqui, 2016, se eu não me engano. Eu estava lá também esse dia. Parece que marcou muito minha vida. 2015. 2015. Exatamente. Marcou muito minha vida essa palestra, eu recomendo para vários cadetes aqui da 42, que o título da palestra é Not Just Code Monkeys. Não tem essa da USP gravada, mas tem outras que ele fez em outros eventos, assim, que é exatamente esse ponto. Assim, então, só fazendo uma referência legal. É muito legal. Que ele começa com o Manifesto Ágil, né? E aí ele mostra que se você leva a sério os princípios do Manifesto Ágil, a ética faz parte, né? Porque você está se comunicando com pessoas, você se preocupa com o usuário e tal, né? Mas é muito bom isso aí. Então, é complicado, esse assunto é complicado porque quando fala sobre isso, geralmente tem as questões de regulação da profissão e tal, regulamentação da profissão, eu não tenho, para falar a verdade, uma opinião formada sobre isso, né? Mas eu fiz a minha carreira sem ter um diploma de nada, então ainda bem que não era regulamentada quando eu comecei. Mas eu acredito sim que as pessoas precisam ter mais consciência a respeito do impacto que o trabalho que elas estão fazendo tem no mundo, né? E então, por exemplo, um exemplo que eu gosto de citar nesse contexto, né, é aquela história do escândalo chamado Dieselgate, né? Que é quando a Volkswagen ela resolveu dar um salto na frente de outros fabricantes de automóvel, que foi fazer automóveis, né, SUVs e tal, automóveis de passeio, basicamente, com motor a diesel que era mais eficiente e menos poluente do que os dos concorrentes, né? E aí o que aconteceu é que os concorrentes começaram a suspeitar que tinha alguma coisa errada, porque eles não conseguiam chegar perto das métricas de emissões que os veículos da Volkswagen daquela época estavam produzindo, que eram bem poucos, considerando que eram motores a diesel, né? E daí descobriram que os carros, né, o computador que controla a injeção eletrônica daqueles carros, tinha sido programado para fraudar testes de emissões. Então, o computador detectava que o carro estava imóvel, apenas girando a roda, e aí ele mudava completamente a mistura de ar e diesel e tal, para ficar muito menos eficiente, mas emitir menos, entendeu? Então, o carro tinha sido programado para cometer uma fraude, né? E era uma fraude a respeito de um assunto sério, que é a questão ambiental, né? Só que, como é que isso aconteceu? Ai, que carro maldoso, né? Não, ele foi programado, certo? Pessoas gastaram meses ou anos desenvolvendo esse código para fazer essa fraude, certo? E isso aí deveria ter consequências sérias, na minha opinião, né? Mas o que acontece é que a organização da economia em empresas cria algumas dificuldades. A empresa vira uma espécie de um monolito inatacável, né? E as pessoas lá dentro, ninguém se responsabiliza por nada. Mas não, é um caso de que eu acho que tinha que ir pessoas na cadeia por terem feito isso, entendeu? Assim como, bom, enfim, não vou extrapolar mais, mas eu quero dizer que isso aí é uma coisa que eu acho bastante preocupante, né? Porque por mais que hoje não seja, né, nós estamos vivendo um momento meio de retração do mercado de desenvolvimento de software, né, no mundo todo, porque acho que teve um super investimento na época da pandemia e agora as empresas grandes e pequenas estão retraindo, mas ainda é bem fácil arranjar emprego como pessoa desenvolvedora. Então por que eu estou dizendo isso? Porque não precisa considerar que aquele é o último emprego que você vai ter na sua vida. Se alguém está falando para você fazer uma coisa que é errada, é melhor você trocar de emprego, se você não puder não fazer, né? E por isso também que é importante uma outra coisa, que é sindicato, certo? A gente se acostumou né, rolou no neoliberalismo uma sabotagem de várias formas diferentes dos sindicatos, mas o sindicato é uma coisa que garante não só que os trabalhadores têm como negociar melhores salários, mas também condições de trabalho, né?
E, no limite, até uma boa organização de classe apoia você na hora que você precisa dizer não para o seu chefe. Porque o que o seu chefe está querendo que você faça é antiético ou até, às vezes, criminoso. Né? Aqui no Brasil já teve casos assim. Por exemplo, a TIM, se eu não me engano, né? Eu falo o nome mesmo, né? A TIM, se eu não me engano, foi a empresa que foi acusada pelo Ministério Público do Paraná, há vários anos atrás, de derrubar as ligações dos planos que eram sem limite de minutos. Eles cobravam um preço fixo por ligação e você podia falar quanto você quisesse, mas como isso dava prejuízo para eles, eles cortavam a sua ligação. Aí você tinha que ligar de novo, você estava pagando de novo. Então, o Ministério Público do Paraná obteve documentos que comprovavam essa prática. E ninguém foi preso. Isso é um descalabro. A empresa estava roubando de milhões de usuários. Entendeu? E o Ministério Público conseguiu comprovar. Aí o que aconteceu? A empresa pagou uma multa. Não. Se tivesse sido gente presa, as pessoas iam ficar mais espertas. Certo? Então, eu acho que é uma questão que me preocupa muito. E eu acho que a gente precisa... mas isso é assim mesmo. Sempre tem aquele argumento. Isso é assim mesmo. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Sim, mas se a gente, enquanto sociedade, estabelecer regras, quem for fazer, vai fazer cometendo um crime. Certo? Assim como esses spams que você recebe por essas ligações que você recebe de marketing, de propaganda, tem alguém que programou o software que está fazendo isso, tem alguém operando isso. Né? Exatamente. Agora eu vou fazer, sabe aquele que tem no Twitter, como é que é? Opinião impopular? Eu vou falar uma opinião impopular. Se você, pessoa dev, que está assistindo esse programa, está trabalhando num site de apostas, você está sacaneando os seus outros seres humanos, certo? Porque existe uma porcentagem significativa de pessoas que gastam dinheiro em apostas que são pessoas que são viciadas naquilo, tá? Eu achei um estudo que falava, por exemplo, que na Austrália, 40% das pessoas que jogam videopoker são consideradas, dentro assim, de critérios, como chama, psiquiátricos, ludômanas. É a pessoa que gasta mais do que ela poderia gastar. Ela prejudica a sua vida e a vida da sua família fazendo apostas. Então, eu acho que você que está assistindo não devia procurar um emprego num site de apostas, tá? Esse é um exemplo ótimo, porque eu acho que quando você trabalha com tecnologia é difícil você tangibilizar, né? Quando você está falando de engenharia civil, seu chefe pediu para você, como exemplo que você deu, pediu para você construir uma ponte com menos material que deveria ser feito, você sabe, porque você estudou, que vai dar problema. Né? Não usar um palavra, você sabe disso. Então, você opta por, não vou fazer isso, porque eu sei que se eu fizer isso, essa ponte vai cair, pessoas vão morrer, ou eu vou bancar essa, porque se eu não fizer, alguém vai fazer, sabendo que o teu nome vai estar lá na assinatura e que você vai ser responsabilizado. Hoje, como você deu esse exemplo, né, que eu acho um exemplo bastante válido, se você está dedicando o seu tempo a uma empresa que tem um efeito colateral como esse, né, e, não, porque eu não tenho responsabilidade sobre as pessoas, você tem, porque inclusive esses sites, eles usam muito das bases de neurociência para fazer que as pessoas fiquem mais tempo, e mais tempo, e mais tempo, né? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar, né, principalmente a gente fala bastante aqui na 42, que todas as pessoas aqui estudam de graça. E a gente quer que todo mundo tenha acesso a uma educação de excelência. Mas o que você vai fazer com esse cinto de ferramentas que você está ganhando? Exatamente. Bom, com certeza. Vamos abrir para perguntas da plateia? Nossa grandíssima plateia. Olha, eu tenho uma aqui de alguém que tinha escrito lá. Você tem alguma dica para quem tem dúvidas entre entrar no mercado ou seguir a trajetória acadêmica? Acho que isso aí, vou dar uma resposta tipo de ChatGPT. Isso é uma escolha muito pessoal. Né? Aí ele elabora um lado da questão, elabora outro lado da questão. Né? Exatamente. Não, é assim, eu para falar a verdade, assim, como eu falei, eu tive uma história meio esquisita acadêmica, porque eu não me formei quando eu tinha 20 e poucos anos, porque o trabalho era mais decente do que estudar. E aí, depois com 40 e tantos anos, eu fui estudar biblioteconomia na USP, porque na época eu estava interessado em arquitetura da informação, eu trabalhava com sistemas de gestão de conteúdo, e a formação de arquitetura de informação
envolve muitas disciplinas que tem no curso de biblioteconomia ou ciência da informação, né? Mas por que mesmo que eu faria tudo isso? Qual que era a pergunta? Desculpa. Acadêmico ou sim. mercado? E eu pensei em fazer carreira acadêmica na época. Não fazer... até que fazer... Porque eu gosto muito de dar aula, como eu espero que vocês tenham notado. E aí, eu pensei em seguir carreira acadêmica, mas ao mesmo tempo eu falei assim, bom, eu tenho essa ideia de um livro de Python que eu tenho há muitos anos, eu acho que eu vou escrever... Eu tinha acabado de fazer um TCC muito elaborado, inclusive um TCC com coisas empíricas que eu não recomendo, tá? Qualquer coisa que você tem que implementar código, complicou pra caramba o TCC. Né? Bom, e aí eu pensei, bom, eu vou escrever o livro porque eu acho que vai dar mais ou menos o meu trabalho que fazer um mestrado ou doutorado, mas vai ter um impacto maior. Foi assim que eu resolvi não fazer carreira acadêmica. Mas o meu caso é muito especial, ou muito particular, né? O que eu acho é que são vidas totalmente diferentes, né? Eu acho que eu entendi que a pergunta é sobre carreira acadêmica mesmo, né? Então, é interessante, mas tem lá as suas limitações. Os meus amigos eu tenho alguns amigos que são professores da USP, por exemplo, todos reclamam de ter que fazer muita tarefa administrativa. E dizem que a quantidade de tarefas administrativas vai aumentando de acordo com a sua ascendência na carreira acadêmica, porque você vai ganhando mais responsabilidades e tem mais tarefas administrativas para fazer, né? Mas, enfim, é interessante também. Eu acho que hoje em dia também tem muito conteúdo para quem é autodidata, com essa, né? Isso que vocês estão desenvolvendo mais ainda aqui o seu lado autodidata, que se vocês já não tivessem essa semente autodidata, acho que vocês não tinham nem começado com essa proposta aqui, né? Estou falando das pessoas, dos cadetes e tal, né? Mas o lance é que tem tanto conteúdo de qualidade agora, né? Por exemplo, né? As grandes universidades do mundo estão colocando muito conteúdo livre na internet, né? E então dá para você ter uma formação bastante legal, mas tem uma outra coisa que é o seguinte: às vezes a dificuldade é quando você está estudando um assunto e você empaca, né? É muito importante você ter uma comunidade para quem você possa perguntar, né? E aí eu acho que talvez um espaço assim seja interessante, entendeu? Onde, por exemplo, vocês poderiam proporcionar... por exemplo, vou dar uma ideia. Tem um texto muito legal do Stephen Wolfram, chamado O que o ChatGPT está fazendo e como ele funciona. É um texto de 70 páginas e é um texto muito interessante, é bem acessível, mas precisa ler com muita atenção, precisa pensar muito. Por exemplo, podia ter um grupo de estudos desse texto, que a gente se reúne. Eu conheci pessoas muito interessantes na comunidade, de outras comunidades inclusive, na época que começou a moda do NoSQL, lembra dos bancos de dados não relacionais? A gente se encontrava 2 vezes por mês, a gente combinava de ler um paper sobre bancos de dados não relacionais, e aí a gente se encontrava 2 vezes por mês para conversar sobre o que a gente tinha lido, né? Então... Eu pensei nisso quando você falou do paper do papagaio estocástico. Mas esse aí é legal de ler e discutir, mas não é um texto muito difícil. O outro é maior e mais técnico. Mas sim, eu concordo. O do papagaio estocástico dá uma ótima discussão. Se as pessoas lerem e depois forem discutir, é bacana. Vamos começar? Bora começar? Puxar? Aí já chama o Luciano para discutir. Não, vai ler junto com o nosso grupo de leitura aqui. Pode falar. Bom, oi, Renato. Duas perguntas distintas, mas tá bom. Já aproveitando a palavra. Tá. A primeira, assim, começo de carreira. Quando você bate no peito e fala assim, pai, agora eu sou programador. Qual é o momento que você fala assim, agora sim? Porque não teve educação formal, não teve nada, não teve um título, fala assim, toma aqui, agora você é um programador, entendeu? Quando é que você mesmo se disse isso? Deixa eu responder essa que é fácil. Quando alguém me pagou para escrever código. E a segunda, assim, em relação à explicação. Explicar código não é uma coisa trivial. Demora um pouquinho, principalmente para o público leigo. Como foi a sua trajetória, assim, de explicar as coisas e ir refinando? Posso trazer um complemento bem legal? O Luciano falou que gosta de dar aula. Tem uma explicação que eu uso sempre que eu vou explicar
sobre linguagens em geral, assim, que eu peguei da palestra do Luciano e acho que é a melhor explicação sobre duck typing. Na palestra que você fez, né? Que ele fala, putz, tem linguagens que são fortemente tipadas, que você precisa dizer, por exemplo, em C, você precisa dizer que uma variável é do tipo char, de fato, ali, né? Se for uma string, é um ponteiro de char e por aí vai. E aí o Luciano falou que tem linguagens que você simplesmente não precisa declarar qual que é o tipo da variável, né? Então você pode só colocar A é igual a 52, né? E a linguagem vai presumir qual que é essa tipagem, né? E aí ele falou que isso chama duck typing, porque você não precisa declarar que é um pato, né? Se tem pena, se anda, se boia e se faz é um pato. Você não precisa falar pra ninguém que é, né? Não precisa tirar sangue para fazer o exame de DNA. Exato. Olha, o negócio da explicação é engraçado, porque eu já fiz essa reflexão a respeito de mim, né? Eu gosto de explicar coisas desde que eu era criança, porque eu sempre gostei muito do jogo de tabuleiro e eu ensinava os meus amigos a jogar os jogos de tabuleiro. Entendeu? Então eu tenho prazer nessa coisa de explicar, de bolar um jeito e às vezes é assim, por exemplo, uma técnica que eu usava era não explicar todas as regras do jogo, né? Por exemplo, vamos falar de um jogo que todo mundo já deve ter visto alguma vez, que é o War, né? Deixa eu pensar numa coisa. A primeira vez que você joga War, por exemplo, você não precisa explicar a parte das cartas. Deixa de fora as cartas. Entendeu? O jogo normalzinho, a primeira vez assim, funciona bem. E você não tem aquele conteúdo para explicar, né? O War 2 tem uma série de outras regras também, que algumas... Tem um negócio de um espião lá no War 2 que eu nunca achei que tem muita graça. Os aviões no War 2 eu acho que são legais. Entendeu? Então, e a gente faz isso também quando a gente bola explicações, né? O que você consegue tirar, né? Tem um pouco de design também, né? Uma espécie de... Tem uma área chamada design instrucional, né? Mas o principal foco do design instrucional é você encontrar uma harmonia entre a natureza dos conteúdos e a forma como você trabalha os conteúdos, né? Mas eu estou extrapolando aqui para falar que, por exemplo, qual que é o exemplo mais simples possível que demonstra aquela coisa? Então é você pensar em exemplos simples que demonstram o princípio, né, de uma forma clara. Eu aprendi muito isso lendo livros do Bruce Eckel também. O Bruce Eckel escreveu um livro chamado, agora a versão atual do livro chama On Java. É um dos melhores livros de Java que existe. Não é muito famoso, que ele resolveu autopublicar esse. Mas é um livro que tem isso. Os exemplos são bem pontuais e focam, mas explicam de um jeito quase que experimental, no sentido que você escreve um código para cutucar a linguagem de uma certa forma que você vê como que é o resultado, né? Então são coisas que eu fui praticando na vida porque eu curti. O meu primeiro emprego foi como instrutor de programação no Senac, né? E eu sempre fiz a minha carreira alternando entre ser um instrutor ou um comunicador sobre assuntos técnicos de computação e trabalhar como desenvolvedor. Sobre exemplos e a forma mais simples, né? Escreve testes e use baby steps. Exatamente. Exatamente. Oi, Marcos. Você falou que estava aprendendo Rust no começo do ano. O que você está achando até agora? Eu só ouço falarem bem de Rust, é impressionante. Todo mundo... Não, eu acho que, sem dúvida, Rust é a linguagem mais importante inventada no século XXI até agora. Uou! Tá? Porque ela trabalha, ela é adequada, né? Ela é boa para desenvolver software no metal mesmo, por isso que ela chama Rust, provavelmente, né? Porque, né? Ferrugem, bem grudada no metal. Né, foi desenvolvida pela Mozilla, que é uma empresa que trabalha com C++, para fazer browser, plugins e tudo mais. E eles perceberam que, né, por exemplo, o negócio dos plugins é muito complicado, né? Quando você tem um plugin C++, basicamente ele pode fazer tudo, integrou no browser, né? E principalmente crashar o browser, né? Esse que é o problema, né? Então eles queriam ter um jeito de ter interfaces mais verificadas, né, e mais segurança.
justamente a questão de que quando você tem um plugin, o plugin vai manipular estruturas de dados do browser, que é um outro software, né? Ele está integrado, mas ele é uma coisa separada. E ele vai manipular, ele pode facilmente crashar o browser se ele mexer em coisas do browser errado, né? E, então o modelo... só que o que acontece, né? C e C++ são linguagens, em certo aspecto, muito primitivas, né? Nessa questão de gerenciamento de memória, né? Então, o Rust resolveu isso através de um sistema de tipos que verifica que pedaço do código controla cada pedaço de memória, né? E é responsável por desalocar aquilo e tudo, né? Então, e é uma linguagem que tem o mesmo nível de desempenho que C e C++. Então, realmente, eu acho que é a linguagem mais importante. Eu dei uma parada porque o assunto de IA começou a ocupar muitas minhas horas lá na ThoughtWorks, e eu tive que ler muito atrás disso, então eu dei uma parada, mas eu vou voltar. Eu realmente fiquei muito interessado, estou muito bem impressionado com o Rust, e quero aprender Rust até, pelo menos o básico, fazer uns exemplos nos próximos meses. Então eu acredito que vale a pena. Eu apostei no Python em 98 e deu certo. Então agora eu estou achando que Rust... Mas eu não sou nenhum pioneiro do Rust. O Rust já está aí há quase 10 anos, né? Eu, na verdade, estou pegando o bonde andando, mas eu acho que vale muito a pena. E é interessante porque, por exemplo, tem uma outra linguagem que eu acho legal, né? A gente se encontrou também num evento de Go, né? Go é uma linguagem interessante, mas não é revolucionária que nem Rust, porque não tem as mesmas características de uma linguagem com a qual é possível fazer um sistema operacional. Tem os malucos fazendo sistema operacional em Go, mas deve ter maluco fazendo sistema operacional em Brainfuck também. Sei lá. Em VBA. Exatamente. Mas, enfim, e tanto é que ela foi a primeira linguagem diferente de C que entrou no kernel do Linux. O Linus Torvalds nunca aceitou C++ no kernel, porque ele acha que o C++ traz abstrações que fazem com que a pessoa desenvolvedora perca a noção do custo das operações. E Rust não tem esse problema, na opinião dele. Então, e agora a própria Microsoft também está dizendo que estão usando cada vez mais nos seus produtos, né? Então eu acho que se eu tivesse a oportunidade, eu vou contar uma coisa para vocês, né? Eu já até falei para a Mari que um dia eu quero fazer a piscina, né? Mas eu ia me desafiar a fazer a piscina em Rust, entendeu? Porque eu já brinquei um pouco com C, eu sei mais ou menos o que é e tal. E beleza, já sei o suficiente de C, não preciso saber mais do que eu preciso. Olha, a gente pode fazer uma piscina de Rust, uma mini piscina de Rust. Olha só, hein? Fica aí, né? E você vai puxar um dojo de Rust, Marcos, é isso? Que eu tô entendendo? Então eu acho que é um bom investimento de tempo para qualquer pessoa deve aprender Rust hoje em dia, com certeza. Mas ela tem uma complexidade que é inegável, né? Inclusive, um dos melhores artigos que eu li, acho que é um artigo que chama Why Not Rust, mas é escrito por um cara que é um colaborador ativo do Rust, que tem papel importante na comunidade, e ele fala, gente, a gente fica defendendo, dizendo que é para todo mundo, tem até gente querendo ensinar programação do zero com Rust, isso é besteira, né? Porque é uma linguagem que introduz uma série de complexidades e para que elas façam sentido, você tem que ter noção de arquitetura de computador, de como é que funciona a alocação de memória, qual é a diferença. Entendeu? Quem programa em Python ou Java, vamos combinar, são linguagens ótimas, ou C#, não precisa saber a diferença entre heap e stack. Certo? Mas para programar em Rust você precisa. Incentivo para você já, né? Então é legal esse texto que numa das primeiras coisas que ele faz, ele demonstra, vamos fazer uma struct bem simples, com um campo só. Aí ele mostra que tem 6 jeitos diferentes de declarar essa struct em Rust. Entendeu? Por quê? Porque depende de como que ela vai ser usada, né? Vai ter formas diferentes e tal. Então, realmente, o Rust te coloca muitas opções na mão que você precisa saber o que fazer com essas opções. Agora, eu tive boas experiências de brincar com Rust e ChatGPT. Entendeu? Eu pegava um exemplinho do meu livro e botava lá e falava assim, reescreva esse exemplo em Rust. Aí ele reescrevia, só que às vezes não funcionava. Porque, ele, por exemplo, ele importava uma biblioteca que não existe, ele inventou essa biblioteca. Tá?
quais as pontes. Assim, vou aprender linguagem, preciso saber a parte de fundamentos que a gente está falando aqui. Sim. Eu vejo que você lê artigos, dá pra perceber que tem livros também na jogada, É. mas assim, qual local que eu consigo encontrar bem as coisas para ter os fundamentos, falar essa linguagem para isso, então já dá para estruturar mais para cá, essa linguagem para cá. Revista, Java Magazine, revista, brincadeira. Então, é engraçado porque uma das dificuldades de fazer esse tipo de pesquisa que você está falando é justamente a doença do hype, que né? O marketing, o hype, a mentira, são, né? Tudo, digamos assim, diferentes tons de cinza, né? Mas o fato é que e é engraçado que o ChatGPT é totalmente contaminado por isso. Perceba uma coisa, se você pergunta a respeito de produtos para o ChatGPT, o que vem é sempre muito elogioso. Qualquer produto, tá? Pode perguntar, ele vai falar maravilhas. Por quê? Porque a maior parte do texto que existe sobre qualquer produto na internet é elogioso. Certo? Porque ou é produto do próprio marketing da empresa, ou avaliadores que precisam avaliar bem para continuar sendo avaliadores, né? Então, essa é uma das dificuldades de você procurar que linguagem é melhor para fazer uma coisa, buscando as fontes de comunidade, porque às vezes as fontes de comunidade são enviesadas, né? E eu sei que tem um gap tem uma diferença de idade significativa entre vocês e eu, né? Eu tenho 59 anos, eu cresci numa época que não existia, a internet não estava acessível para todo mundo, e a gente literalmente se atualizava comprando revistas de computação, e hoje em dia tem muito curso em vídeo. Eu não tenho muita paciência para assistir curso em vídeo, mas eu sei que é uma coisa que funciona para muitas pessoas, né? Então é uma pergunta meio difícil, mas, por exemplo, eu acho que a Wikipédia tem artigos razoavelmente equilibrados sobre esses assuntos, tá? Principalmente a Wikipédia em inglês, porque tem mais público, né? Não porque as pessoas que falam inglês são mais inteligentes, é só porque ela tem mais público. E daí acaba que os artigos são mais aperfeiçoados, né? Eu acho que a Wikipédia é um bom lugar para olhar. E às vezes tem comparações de desempenho. Desempenho é uma coisa que é muito sobrevalorizada, né? Que é fácil de medir, né? Mas existe o desempenho dos times também, certo? São coisas diferentes, né? Por isso que ninguém faz desenvolvimento web em C, certo? Quem faz desenvolvimento web em C? O Google deve fazer uns módulos de kernel que eles põem lá no kernel do Linux para se tornar, para que o servidor seja ainda mais otimizado para ser um servidor HTTP, mas enfim, não tem uma resposta boa. Um dos contos que eu mais gosto do Borges, eu citei o Borges mais cedo hoje, é a chama Biblioteca de Babel. E a Biblioteca de Babel é uma biblioteca onde existem todos os livros possíveis. Imagina que todos os livros têm o mesmo formato, todos os livros têm, sei lá, 1000 páginas, e as páginas têm 2000 caracteres, e os caracteres são só os caracteres do hebraico, por uma questão cabalística que fascinava o Borges. São 22 caracteres. Então, você tem todas as combinações disso aí. Todas as permutações de 22 caracteres, 2000 por página, em 1000 páginas. Todos os livros possíveis. Tá? Então, tem milhares e milhares de cópias do meu livro, apenas com vírgulas em lugares diferentes, nessa biblioteca, né? Tem também milhares e milhares de livros que falam que tudo que eu escrevi no meu livro é uma besteira tremenda, que vocês não devem levar aquilo em consideração, né? E deve ter livros que falam que Python é coisa do demônio, que se você usar Python por muito tempo você pode virar um jacaré. Enfim, tudo existe na biblioteca, né? Mas enfim, eu acho que é uma metáfora muito boa para o mundo real, né? O mundo real é cheio tem cada vez mais informação. O que não falta é informação, né? O difícil é encontrar informação de qualidade. Essa talvez seja uma das vantagens de fazer um pouco de faculdade. Principalmente se você conseguir fazer uma boa faculdade. Mas eu falo assim, porque é uma questão, eu vou falar, para mim aprender, o fato de que eu fiz o curso de biblioteconomia é interessante nesse sentido também, que uma das coisas que a gente aprende na biblioteconomia é como é que são
as características das diferentes fontes de informação, porque existem fontes primárias, secundárias e terciárias. Sabe essa distinção? Fonte primária é um artigo, né, onde alguém está reportando um resultado que essa pessoa observou, foi uma conclusão dela. Tá? Aí você tem livros, que são fontes secundárias, porque livros acadêmicos são feitos de um monte de artigos que os autores leram, né? E aí você tem enciclopédias, né? A enciclopédia idealmente só cita livros, ou pode citar artigos também, mas geralmente, né? Então, isso é uma das coisas que quando a gente fala sobre os impactos da IA, eu falo que a gente precisa ensinar as pessoas a entenderem as diferentes qualidades das fontes. E me preocupa essa junção de motor de busca com IA gerativa. Eu gosto de falar IA gerativa porque eu acho desnecessária a sigla, a letra, a sílaba do generativa. Não, é IA gerativa. A IA gerativa, junto com o motor de busca, é perigosíssimo porque agora você não recebe mais as referências. Então você recebe aquele negócio mastigado e você não foi atrás das referências. E qual é a fonte disso? Né? Ninguém sabe. No caso do ChatGPT, e no caso do Bing também, literalmente ninguém sabe. São segredos dessas empresas. Eu gostaria só de contribuir com essa parte. Acho que em relação a referências, né, onde buscar informação, eu não sei dizer onde, mas uma provocação que a gente estava fazendo mais cedo também é como. Eu acho que uma coisa importante que a gente precisa entender é um tweet é muito diferente de um artigo, que é muito diferente de um livro. Sim. E a gente se acostumou, o nosso cérebro está acostumado a buscar informações muito rápidas, imediatas e rasas. Exatamente. E a gente vai ficando bom nisso, né? Eu vou dar um exemplo. Esse é um conceito importante em praticamente qualquer linguagem de programação moderna, né? É o conceito de closure. Eu li uns 10 ou 20 blog posts explicando o que era closure. E eu só fui entender mesmo quando eu estudei um livro sobre implementação de interpretadores quando eu estava fazendo uma disciplina na computação da USP como ouvinte. Mas eu poderia ter descoberto esse livro de outro jeito também, tá? Eu tive a sorte de estar lá e o professor indicou um livro, tá? Quando a gente lá no curso implementava um pequeno interpretador bem simples, a necessidade da closure aparecia. Você perceber qual é o problema que a closure resolve na prática e como ela é implementada na realidade. E aí que, finalmente eu entendi. Entendeu? Então, e eu já tinha lido vários blog posts. E os blog posts eram muito superficiais, ou falavam coisa errada, ou era muito comum, até hoje é comum, as pessoas confundirem closure com função anônima. São duas coisas completamente diferentes. Função anônima é meramente uma questão sintática. É o fato de que a linguagem permite que você crie uma função sem dar um nome para ela. Tá? Mas o que é importante mesmo é a ideia de que você pode passar funções como argumentos e como é que isso resolve a questão do escopo, que é o que o closure faz, né? Então, é bem legal isso aí. A gente, de novo, por isso que, assim, de novo, parece que eu estou aqui não estou ganhando nada para falar isso, mas eu gosto muito da filosofia da 42 por causa disso, porque esse foco em fundamentos vai ensinar vocês, vai acostumar vocês, né, a no futuro buscar também os fundamentos das coisas e não ficar só na superficialidade, porque a superficialidade, às vezes, é uma explicação onde muita coisa está escondida, porque é uma questão didática. No meu livro também tem explicações que estão... Eu não entro em todos os detalhes, depois eu entro mais para frente, ou não entro em lugar nenhum, porque também... Mas, enfim, as explicações têm limitações, e às vezes a limitação significa que você realmente não entendeu, ou você tem só uma ideia intuitiva e não sabe na prática como a coisa funciona, né? Acho que a piscina ajuda bastante nisso, né, Renan? Pelo menos quando eu fiz piscina, eu consegui ver que muita gente aprendia vendo vídeo, né? Assim, muita gente chegava, botava o fonezinho assim e ficava vendo o vídeo. Eu acho que assisti um vídeo, talvez, assisti 2, e talvez momentos específicos que alguém fala, nesse minuto desse vídeo, a pessoa explica isso. Eu falei, beleza. De resto, meu modelo de aprendizagem era sutilmente diferente, né? Então, acho que vocês aqui têm a oportunidade de descobrir, né? Qual que é o modelo de aprendizagem, e um não anula o outro, né? Acho que uma coisa legal de falar, principalmente porque isso aqui vai estar no YouTube, né? É que não dá para aprender coisas realmente importantes e
e poderosa só assistindo vídeo. De jeito nenhum. Entendeu? Não tem como. Você tem que... assim, eu já falei isso aí uma vez, foi pensado só essa frase e foi super desagradável, mas assim, eu acho que você precisa, não é que eu acho, eu acho que você precisa sofrer um pouco para aprender coisas realmente importantes, tá? O que não quer dizer que você tem que ser, como professor, o professor tem que ser sádico, as pessoas misturam isso aí, né? Então, como eu já citei o nome até de uma operadora de celular, eu vou falar que eu acho que, por exemplo, uma boa parte dos professores do IMUSP, uma parte não trivial dos professores do IMUSP são meio sádicos, entendeu? O curso que eu fiz lá, o professor já está até aposentado, que foi a primeira disciplina de computação deles, era sádico, tá? O primeiro exercício programa que a gente tinha que fazer 4 para que valiam nota, 40% da nota do semestre. O primeiro era para resolver, veja bem, 80% dos alunos que entram na computação da USP não sabem programar. A primeira linguagem é C. Eu não questiono isso, tem prós e contras, tá? Eu não escolheria, mas eu acho que tem prós e contras, realmente. E o primeiro exercício programa era para resolver o problema da mochila, que é um problema clássico de computação para um problema didático que exemplifica a questão de problemas NP-hard. E esse era o primeiro exercício, tá? Então, que sentido pedagógico faz isso? Talvez tenha um sentido psicológico ulterior, que é assim, a pessoa está se achando muito, muito bacana porque passou num vestibular altamente competitivo, então toma! Entendeu? Você acha que você sabe programar já? Toma! Entendeu? O cara já tem jogo até publicado na Play Store, mas vai fazer agora o exercício, um exercício NP difícil, o problema do Knapsack Problem em C. Sem nunca ter programado em C. Pronto. É ridículo isso, certo? É ridículo. E se começar, quando eu conto essas histórias no Twitter, às vezes vem umas outras histórias muito loucas, né? Que nem a história de uma professora, diz que a professora sempre antes da prova, ela dava uma aula, ela reservava a aula para resolver problemas que os alunos propunham, né? Porque os alunos tinham feito listas de exercícios gigantescos para se preparar para a prova, e aí podiam falar, é o exercício tal do livro, vamos resolver? Após então a professora ficou 15 minutos no quadro, se embananando, não conseguiu resolver o problema, e no dia seguinte o exercício estava na prova. Isso aí eu não sei de que faculdade que é, mas poderia ter acontecido no IMUSP fácil, entendeu? Eu fiquei com medo aqui de perguntar se vocês consideram 42 sádico. Então, só para voltar para o ponto que eu acho que é necessário você realmente se colocar numa situação que tem uma certa pressão, que você é obrigado a entregar coisas, que você tem que se desafiar, e é cansativo, às vezes dá desespero e tal. Mas se você não tiver esse tipo de esforço, você não aprende coisas profundas, entendeu? Essa que é a verdade, entendeu? Então, não adianta ficar assistindo o vídeo, gente. Tem que sofrer um pouquinho. Mas não é a mesma coisa que tolerar professores sádicos. Não, e aqui vocês têm um contrapeso, vocês criam um ambiente desafiador para as pessoas, mas vocês estimulam a colaboração. Então, isso é fantástico. E na USP, não. A primeira vez que eu tive que criar na época eu trabalhava, quando eu fui estudar na USP, eu trabalhava numa biblioteca digital ligada à Escola Paulista de Medicina, chamada BIREM, e tudo que a gente desenvolvia lá era software livre, tá? A primeira vez que eu tive que criar um repositório privado no GitHub foi para colocar os meus exercícios da USP, entendeu? Porque eu sou viciado em botar no GitHub, porque eu não quero que, se o computador pegar fogo, perca as coisas, né? É o meu jeito de fazer backup, né? E porque se alguém copiasse o meu código, eu e ele iam tomar 0. Certo? Então, esse contrapeso da colaboração é muito, muito importante. E para fechar, falando sobre colaboração, você é uma pessoa super envolvida com a comunidade open source. Inclusive, né, o fato de você ter participado do nascimento do Garoa, queria que você deixasse uma mensagem final, tanto para quem está em casa quanto para os nossos cadetes aqui, o quão importante é estar presente nesses ambientes.
Obrigado por essa pergunta. Realmente, Lula, foi legal o depoimento que você deu sobre a sua carreira, que tinha começado isolado das comunidades, né? Eu acho que isso que é uma coisa que acontece com a maioria das pessoas, né? Elas nem percebem, que elas não conhecem, né? É o que dizem, né? Você não sente falta de coisas que você nunca viu, né? E se você nunca viu uma comunidade atuando de forma orgânica, legal, como é, agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, a comunidade Python, que é muito legal, tá? A gente tem uma conferência organizada por nós, entendeu? Hoje mesmo alguém falou lá no Twitter, alguém perguntou, e as empresas que querem querem patrocinar, ótimo, nós criamos a Associação Python Brasil para poder emitir nota, para poder receber patrocínios, mas aí querem botar um palestrante na grade. Não. Palestrante na grade tem que passar pelo processo de seleção que nem todo mundo, tá? Mas não. Tá. Não sei se na Python Brasil já aconteceu, mas no exterior eu já vi essa solução muito boa. Não, aí não. O patrocinador ele quer dar muito dinheiro pra gente, mas precisa ter a palestra dele. Então, beleza. Tem a sala dos palestrantes patrocinados. Ali só tem palestra patrocinada. Beleza? Entendeu? Então, eu estou contando tudo isso porque são características de uma comunidade que não é movida a dinheiro. Certo? As empresas são movidas a dinheiro. As comunidades são movidas a pessoas interessadas em fazer coisas juntas, né? Então, é muito legal se você trabalha com JavaScript, com qualquer linguagem, veja se você encontra a comunidade online ou na sua cidade, participa de eventos presenciais, se tiver na sua cidade, porque é muito legal, eu fiz muitos amigos dessa forma. E o Garoa Hacker Club é um outro exemplo, né? Que aí tem uma complexidade logística, né? Um hackerspace, né? Como é o caso do Garoa, é um laboratório comunitário, né? Então, as pessoas que fundaram o Garoa, que eram mais ou menos umas 15 pessoas, a gente já tinha uma certa experiência de participação de projetos open source, né? Onde também é um tipo de comunidade onde as pessoas colaboram com tal projeto, né? E tem determinadas regras, tem uma certa cultura e tal, e também não é movido a dinheiro em geral, né? Muita gente colabora com o open source sem estar sendo pago para isso. Mas no Garoa a gente alugou, então, o Garoa é uma casa aqui em Pinheiros, a 400 metros do metrô Pinheiros. Procura na internet garoa.net.br e lá é uma casa que é alugada basicamente por 50 pessoas. Tá? E ninguém mora lá. É um laboratório, todas as salas são laboratórios diferentes. Tem uma sala que tem um mesão e uma parede em branco e tem um projetor, tem uma outra sala que é um laboratório de eletrônica, tem osciloscópios, componentes eletrônicos e tal, tem impressoras 3D, tem uma máquina de corte a laser, né? E tem um espaço ali, tem um pequeno quintalzinho onde a gente faz churrasco às vezes e tal. E é um espaço colaborativo de pessoas interessadas em aprender sobre tecnologia, aprender sobre segurança, aprender sobre IoT, né? Dispositivos, Arduino, Raspberry Pi, robótica e tal, né? Então, eu acho que é um espaço, é um tipo de iniciativa muito legal. Eu acho que uma das coisas que falta no mundo existe uma certa polaridade, né, que eu vejo por aí, que é tudo tem que estar ligado à empresa. Por exemplo, um dia eu estava falando sobre essa coisa de hackerspaces, né? Aí alguém falou, é tipo uma OCIP, né? Que é uma organização. Não, OCIP é um negócio muito complicado. Se você não tiver patrocínio de empresa, é muito difícil fazer uma OCIP, né? O que você precisa, na verdade, você precisa criar um pequeno estatuto e criar uma associação para poder ter um CNPJ, para poder ter um contrato e alugar uma casa, né? Mas o ponto principal é que ou as pessoas ficam achando que tudo tem que depender de patrocínio corporativo ou que tudo tem que depender do Estado. E as duas soluções são péssimas, se for só elas, entendeu? Se é tudo só o Estado, é horrível. Se é tudo só o capitalismo, é horrível também, né? O capitalismo... Tem até um comediante americano que falava assim, né? Uma grande companhia telefônica é que nem um Estado comunista, né? É um negócio tão grande que ninguém consegue ir contra, que trata mal você e tudo bem porque você, entendeu, tem um oligopólio. Enfim, a gente tem uma terceira via, que é a via da organização da sociedade, entendeu? Eu acho que nas comunidades, que é um outro, né? A palavra comunidade também é usada para falar por exemplo, de favelas, né?
E nas comunidades as pessoas aprendem a se organizar, né? E eu acho que a gente precisa, em todos os lugares, nas comunidades e fora das comunidades, né, aprender a se organizar também para fazer as coisas que interessam para nós, sem depender de patrocínio estatal ou privado. E é possível, e é assim que a Wikipédia existe, né? Não sei se você sabe, a Wikipédia tem tipo 50 funcionários. E é um dos sites maiores do mundo. Certo, na minha opinião, é uma das maiores obras da humanidade, a Wikipédia. Mas a Wikipédia não foi feita por 50 pessoas, ela foi feita por centenas de milhares ou milhões de pessoas que contribuíram lá, né? Então, e o resultado é para todo mundo. Qualquer pessoa pode copiar o texto da Wikipédia, né? Que é exatamente o contrário do que está fazendo a OpenAI. Ela pega a informação de todo mundo, cria um modelo de geração de linguagem com a informação de todo mundo e quer cobrar por esse acesso, privatizando o conhecimento que é de todo mundo, né? Então, não, OpenAI não. O que a gente precisa, por exemplo, para IA funcionar melhor, é que a IA seja desenvolvida de forma mais distribuída em projetos open source, onde as pessoas sabem como é que o código funciona, que tipo de dados entrou para treinar o modelo, etc, etc. Tá? Não ficar só dependendo. Não é para. O que eu estou falando, por exemplo, para fechar falando de IA, né? Não é para esperar que as empresas façam tudo bonitinho, elas não vão fazer tudo bonitinho, elas vão fazer o que dá mais dinheiro, e não é a longo prazo. Eles vão fazer o que dá mais dinheiro o ano que vem, tá? Porque nós estamos falando de muito dinheiro. Então, é o suficiente para o cara se aposentar, né? Ou esperar que o governo regule tudo. Não, também não vai ser legal. Então, a gente precisa encontrar um caminho do meio. O caminho do meio, no caso da IA, é open source, na minha opinião. Já tem várias coisas acontecendo e a gente tem que prestar cada vez mais atenção e contribuir da forma como a gente puder para que esses projetos open source de IA prosperem. Muito bom. Obrigado, Luciano, pela presença aqui. As portas da 42 estão sempre abertas, você sabe. Muito obrigado, Vou foi um tentar prazer. puxar o grupo de estudos, o Marcos vai puxar o dojo de Rust aí. vamos plantando as sementinhas. Boa, muito obrigado. Obrigada. É sempre um prazer, assim, cada vez que a gente sentou aqui para tomar café, é sempre uma aula, gosto muito de conversar contigo, realmente é muito inspirador, sabe, é muito legal a gente estar aqui e estar com você hoje, né, que é uma pessoa que construiu uma carreira em tecnologia e a galera que está no comecinho da carreira, e eu sempre falo que para mim, a minha métrica de sucesso maior vai ser o dia que eu estiver entrevistando a galera ou trocando ideia com a galera na rua de nossa, eu te vi quando você estudava lá. 10 anos atrás. Então a gente fala sobre isso muito, né? Então, legal, né? Obrigada por todo mundo que está aqui assistindo, que passou o dia com a gente hoje, né? Teve workshop, já teve um monte de coisa aqui hoje. Você que está em casa também. Se quiser conhecer mais, www.42sp.org.br. Uma salva de palmas de toda a galera que está aqui, há muita gente aí. Muito bom, muito bom.